Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, vamos juntos nesta segunda-feira com todas as informações aqui através do nosso Jornal Maricampo. Superintendência Otávio Lamartine, Supervisão Técnica Andrevine Ferreira, Moderação Marcos Brito. As informações em nível Rio Grande do Norte, Brasil e o mundo começam a partir de agora no nosso Jornal Maricampo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Está entrando no ar mais uma edição do InfoNews, as notícias do Brasil e do mundo. Um levantamento do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, mostrou que o uso de tabaco entre jovens americanos atingiu o menor nível já registrado. A grande responsável por essa queda é a redução no uso dos cigarros eletrônicos, os famosos VAPs, entre estudantes. De 2023 para cá, o número de jovens que usam VAP caiu de 2,13 para 1,63 milhão. Hoje, 5,9% dos estudantes fumantes usam cigarro eletrônico, 1,4% fumam o cigarro tradicional e menos de 1% usam charutos, narguilé ou tabaco em cachimbo. Essa redução mostra que as estratégias públicas vêm funcionando. Entre os fatores que ajudaram nessa mudança estão o aumento de impostos, campanhas educativas e a restrição do acesso aos produtos por menores. Um avanço importante na luta pela saúde dos adolescentes e uma prova de que políticas públicas bem aplicadas podem sim mudar comportamentos de risco. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o lateral direito argentino Gastón Benavides foi inscrito pelo Atlético Paranaense na Série B e pode estrear contra o América Mineiro, mas ainda não está em plena forma física e deve começar no banco. Contratado por empréstimo do Talheres por 1,3 milhão de reais com cláusula de compra obrigatória em caso de acesso e metas cumpridas, o jogador de 29 anos disputará a posição com o jovem Cauã Moraes, destaque do time. Apesar de ter sido um pedido do técnico Odair Hillmann, o treinador garantiu que o investimento não garante vaga no time titular e Benavides terá que mostrar serviço para conquistar seu espaço. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais notícias do esporte. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Aqui tem informação. Esse é o nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Vamos agora dar um passeio pelo país com a previsão do tempo e a temperatura para as regiões Nordeste e Norte, através do Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para esta segunda-feira na região Nordeste é de chuvas isoladas ao longo da faixa litorânea, especialmente entre Salvador e Natal. Nessas áreas, há variação entre nublado e parcialmente encoberto, com períodos de sol e pancadas de chuva passageiras.
Estados como Piauí, partes do Maranhão, Bahia e Pernambuco devem registrar predomínio de sol com poucas nuvens no céu e tempo firme ao longo do dia. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 21 graus em João Pessoa e Maceió. Já as máximas podem alcançar os 36 graus em Teresina. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Maricampo. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para esta segunda-feira é de pancadas de chuva acompanhadas por trovoadas isoladas em praticamente todo o Amazonas, norte de Rondônia, Acre, Roraima e noroeste do Pará. Nas demais áreas do Pará, Amapá e Tocantins, também são esperadas chuvas isoladas, intercaladas por períodos de sol. Já no sul e leste do Tocantins, a previsão indica muitas nuvens, mas sem chuvas. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 19 graus em Palmas, e a máxima pode atingir os 36 graus também em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 98%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Em plena era digital, os brasileiros estão voltando a procurar serviços no próprio bairro. Isso mesmo, guias locais online estão ganhando força, pois cada vez mais gente prefere contratar alguém ali do lado. Seja um eletricista, uma manicure ou um veterinário a poucas quadras de casa. Segundo pesquisa da Opinion Box, 74% dos brasileiros preferem contratar serviços próximos, especialmente se houver boas referências. A explicação vem de 3 fatores: desconfiança de anúncios genéricos, a praticidade da logística curta e o avanço das ferramentas de busca geolocalizada. Portais como o Encontra Brasil, que localiza guias locais há 17 anos, viraram aliados de quem quer praticidade e confiança. Eles oferecem busca por bairro, categoria e tipo de serviço, com fotos, telefone e localização. Resultado: milhões de usuários por mês resolvendo tudo perto de casa, de forma simples, direta e sem depender dos humores do algoritmo das redes sociais. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais notícias para você. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. Vamos falar de comidinha boa e seus benefícios? Hoje vamos falar de uma fruta que a gente adora muito, o coco. Pois é. Por ser uma fruta rica em gorduras e calorias, o ideal é consumir no máximo 2 colheres de sopa de coco seco, ralado ou 30 gramas de polpa de coco por dia. A polpa do coco pode ser ingerida verde ou madura, sendo consumida ao natural ou usada como base de preparação para bolos, manjar, leite de coco, farinha de coco, açúcar de coco e óleo de coco. O coco tem ótimas quantidades de potássio, gente, um mineral que ajuda a eliminar o excesso de sódio do organismo, ajudando a prevenir a pressão alta. Além disso, a fruta também tem um baixo nível glicêmico e é rica em fibras. Daí a nossa dica de hoje: alimentação natural. Põe aí o coco também na sua dieta. Aquele abraço e saúde, saúde, saúde para todos nós. Dicas de saúde. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. A pergunta agora é da Thaís Moreira, de Marabá. Ela nos pergunta, ela conta a seguinte situação, né? Fui fazer um empréstimo e me empurraram um seguro sem me avisar.
Isso é permitido? Obrigado, Thaís, pela sua participação. Olha, isso é venda casada, como a gente comenta aqui várias vezes, né? É no Hora do Consumidor. E é ilegal, segundo o artigo 39, inciso 1 do CDC, tá bom? Você pode exigir o cancelamento imediato do seguro e a devolução dos valores cobrados indevidamente, tá bom, Thaís? Obrigado aí pela sua participação e a gente espera ter ajudado aí com certeza, né? Eu sou Kleber Salles, esse foi o Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. E a gente sempre fala de dinheiro, economia, finanças aqui na programação. E também um assunto que sempre é recorrente, poupança. Vamos mais uma vez falar sobre ela? Poupança é mesmo um péssimo investimento? Vamos lá, gente. Você ainda se sente inseguro para tirar o seu dinheiro da poupança, né? Porque acredita que lá é o lugar mais seguro e fácil de guardá-lo. Eu entendo. E se eu sei te falar que a poupança não é o investimento mais seguro que existe? Você fica chocado, incomoda um pouquinho, né? Quando você deixa o dinheiro na poupança, o dinheiro está na mão do banco e ele usa esse dinheiro para emprestar para outras pessoas. E o banco pode falir, tá? Se ele falir, o que acontece com o seu dinheiro que estava lá na poupança? Você tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, até R$250 mil aplicados. Mas o que você não sabe em quanto tempo o FGV vai atuar para o processo de falência do banco para te devolver a sua grana. Por isso, existe um investimento mais seguro que a poupança e que rende mais, sem limite de valor segurado, que é o Tesouro Direto, um programa onde você empresta dinheiro diretamente para o governo federal. E aí, qual a garantia? Por ser um título público, o Tesouro tem garantia de segurança pelo Tesouro Nacional. O risco do governo federal não pagar as suas dívidas é praticamente nulo. Vou até repetir, viu? Seu dinheiro tem a segurança do Tesouro Nacional e a probabilidade do governo falir ou de dar calote é extremamente baixa e menor do que qualquer banco. Pensa nisso, viu? Bora lá investir! Essa é a dica de hoje. Dicas de economia. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Já imaginou seu relógio de pulso descobrir que você está grávida antes mesmo do teste? Pois é, pesquisadores da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, desenvolveram um modelo que usa dados de acessórios vestíveis como smartwatches e smart rings para detectar mudanças no corpo e acertaram em cheio. O estudo contou com o apoio da Apple e analisou dados de usuários de dispositivos como o Apple Watch. A partir de informações como ritmo de passos, nível de atividade física e variações fisiológicas, o sistema atingiu 92% de precisão na detecção de gravidez. Também foi eficaz para detectar diabetes e infecções. Os cientistas explicam que esses dispositivos captam muito mais do que batimentos cardíacos. Eles conseguem mapear padrões comportamentais e mudanças sutis na rotina do corpo. O estudo ainda está em fase de revisão, mas já mostra o futuro da tecnologia aplicada à saúde, com diagnósticos cada vez mais precoces e personalizados. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais notícias para você. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Informação, Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do kit da construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense.
Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito. Pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção. Rua dos Canidés, 1479 Alecrim. Antiga Avenida 6. Fone 84 3213 2881. Kit da Construção. A sua melhor opção de inverno a verão. Sabe aquele momento você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Está chegando o Condomínio Clóvis Lamartine. Oferecimento Kit da Construção 3213-2881 Alecrim, Natal da praia, e Lamartine Locações e Serviços. O condomínio 84-3237-0351 em Pium, Parnamirim. Churrasqueira. E tem padaria, supermercado, restaurante e até posto de saúde pertinho. As obras já começaram e as vendas estão previstas para agosto. E o melhor, você pode financiar direto com a construtora ou pela Caixa Econômica Federal. Quer garantir o seu apartamento no condomínio Clóvis Lamartine? Fale agora mesmo com o corretor Walter Alves, que está pronto para tirar todas as suas dúvidas. 84-99974-5130. 84-99974-5130. Condomínio Clóvis Lamartine, seu refúgio em Cotovelo. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos o salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Que tira a mão do chão. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Kit da Construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da Construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da Construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881.
Jornal Maricampo, para você amanhecer o dia muito bem informado. Vamos agora para previsões do tempo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste pelo Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para esta segunda-feira na região sul é de pancadas de chuva com trovoadas isoladas no Rio Grande do Sul, faixa leste de Santa Catarina e litoral do Paraná, com céu parcialmente encoberto. O interior do Paraná e Santa Catarina conta com chuvas isoladas, especialmente nas áreas mais ao norte e oeste. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 13 graus em Curitiba. A máxima também está prevista para Curitiba, com 27 graus. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para a região sudeste nesta segunda-feira é de tempo firme e poucas nuvens na maior parte de Minas Gerais, interior do Rio de Janeiro, norte de São Paulo e Espírito Santo, com predomínio de sol. Porém, áreas do litoral sul paulista, Baixada Santista e Vale do Ribeira apresentam previsão de chuvas isoladas, alternando com períodos de sol entre nuvens. O mesmo vale para a faixa litorânea fluminense, com a região dos lagos e o entorno de Cabo Frio, onde o céu deve variar entre nublado e parcialmente encoberto. Já o sudoeste de São Paulo pode enfrentar pancadas de chuva com trovoadas isoladas, indicando maior instabilidade atmosférica nesse trecho. Entre as capitais, a menor temperatura é prevista para São Paulo, com mínima de 12 graus. A máxima pode chegar a 33 graus no Rio de Janeiro. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão para esta segunda-feira para a região centro-oeste é de céu aberto e baixa possibilidade de chuva ao longo do dia em Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e norte de Mato Grosso do Sul. Em contrapartida, para o sul de Mato Grosso do Sul, a previsão de pancadas de chuva acompanhadas por trovoadas isoladas. Entre as capitais, Brasília deve registrar a menor temperatura do dia, com mínima prevista de 12 graus. Já Cuiabá pode atingir a máxima de até 37 graus. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 75%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Um estudo inédito publicado na revista Nature Medicine mostrou que a forma como um país é governado pode impactar diretamente o envelhecimento da sua população. Pesquisadores da Trinity College Dublin, na Irlanda, analisaram dados de moradores em 40 países, cruzando fatores políticos, sociais e ambientais. O levantamento revelou que países com maior instabilidade política e desigualdade, como Egito e África do Sul, tendem a ter uma população que envelhece mais rapidamente. Já em nações mais estáveis e com melhores condições de vida, como Itália, França e Alemanha, o processo de envelhecimento é mais lento. O estudo usa o conceito de espossomo, que une tudo aquilo a que estamos expostos: poluição, desigualdade, acesso à saúde, representatividade política e até direitos civis. Segundo os pesquisadores, o cérebro e o corpo envelhecem também de acordo com o ambiente. Nossa idade biológica reflete o mundo em que vivemos, resume o coordenador Agustin Ibanez. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais notícias, mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o bilionário norte-americano Walt Johnson, dono do New York Jets,
concluiu a compra de 44% das ações do Crystal Palace, que pertencia ao Eagle Football Group, grupo que também controla o Botafogo. A aquisição foi fechada por 190 milhões de libras, cerca de 1,4 bilhão de reais, com a aprovação final da Premier League. Com fortuna estimada em 16 bilhões de dólares, Johnson se mostrou entusiasmado com a nova fase à frente do clube inglês, destacando a tradição e os recentes sucessos do Palace. O Crystal Palace, que na última temporada conquistou seu primeiro título oficial em mais de um século, está agora na disputa por uma vaga na Liga Europa. No entanto, enfrenta obstáculos por conta das regras da UEFA, que proíbem clubes com o mesmo proprietário de jogarem na mesma competição, o que até agora o empurrou para a Conference League, já que o Lyon, também do grupo Eagle Football, garantiu vaga na Liga Europa. Eu sou Kleber Salles e volto já com mais notícias do esporte. Fique ligado aqui no nosso Radar Esportivo. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. A aviação civil segue em alta no Nordeste brasileiro. Mais de 19 milhões e 300 mil passageiros circularam pelos principais aeroportos da região no primeiro semestre de 2025. O dado é da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e mostra um crescimento de quase 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Para o Ministério de Portos e Aeroportos, o resultado reforça o papel do Nordeste como um dos principais destinos do Brasil, tanto para o turismo de lazer quanto para os negócios. É o que ressalta Daniel Longo, diretor de outorgas e políticas regulatórias da Secretaria Nacional de Aviação Civil. Para ele, o movimento também reforça o bom momento da economia brasileira. Olha, o aumento expressivo no número de passageiros nos aeroportos do Nordeste consolida a região como uma das mais fortes do país em movimentação aérea e comprova o bom momento da economia nacional. Com a economia aquecida, mais turistas circulam, novas oportunidades de negócio surgem e mais investimentos chegam nos 9 estados nordestinos, fazendo com que mais pessoas passem pelos terminais aeroportuários brasileiros. Os destaques de movimentação no primeiro semestre deste ano são os aeroportos de Recife, Salvador e Fortaleza. Juntos, movimentaram mais de 11 milhões de passageiros. O Aeroporto Internacional de Recife lidera o ranking, com mais de 4 milhões e 600 mil passageiros. Além de ser o mais movimentado, o terminal também se consolida como um hub regional, com voos para a América Latina e Europa. O terminal de Salvador também teve alta. Foram 3 milhões e 700 mil passageiros, aumento de 5%. Já o de Fortaleza recebeu 2 milhões e 800 mil viajantes, crescimento de 7,4%. E o destaque percentual vai para os terminais de Maceió e de Porto Seguro. A movimentação no aeroporto da capital alagoana cresceu mais de 14%, com 1 milhão e 400 mil passageiros. Já o de Porto Seguro, na Bahia, registrou aumento de 15%, com mais de 1 milhão e 100 mil pessoas passando pelo terminal. Em todo o país, mais de 61 milhões e 800 mil passageiros viajaram em voos domésticos e internacionais no primeiro semestre, uma alta de 10% em relação a 2024. Reportagem Alexandre Souza, locução Bianca Limoto. O Senado analisa um projeto de lei que pode mudar a forma como os alimentos ultraprocessados são apresentados ao consumidor brasileiro. A proposta exige que as embalagens desses alimentos incluam alertas sobre o alto potencial cancerígeno. Segundo o projeto, os rótulos deverão conter a mensagem: o consumo regular deste produto aumenta o risco de câncer, na parte frontal dos alimentos e com caracteres legíveis. A medida busca ampliar a conscientização sobre os efeitos à saúde e frear o aumento do consumo do ultraprocessado no país. Em áudio divulgado pela Agência Senado, a autora do projeto, senadora doutora Eudócia, do PL Alagoas, destacou a importância da proposta. Temos que levar conhecimento para as pessoas se cuidarem cada vez mais.
Consumido em excesso, esses alimentos causam obesidade, diabetes e doenças cardíacas. Cuidar da saúde é o maior ato de amor que pode ser feito. De acordo com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, o consumo de ultraprocessados cresceu 5,5% na última década no país. Esse aumento acompanha o avanço de doenças como obesidade, diabetes tipo 2 e hipertensão. O Ministério da Saúde também alerta que o excesso desses alimentos na alimentação está associado à má nutrição, mesmo quando há excesso de peso, além de estar ligado ao aumento de casos de câncer coloretal. De acordo com o boletim informativo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, SESDF, a maioria dos adolescentes atendidos pela atenção primária consumia alimentos pouco saudáveis. 83% ingeriam ultraprocessados, 68% tomavam bebidas adocicadas, 41% comiam macarrão instantâneo, salgadinhos ou biscoitos salgados e 55% comiam doces ou biscoitos recheados. O boletim destaca o aumento de excesso de peso entre crianças a partir dos 2 anos até a adolescência. A iniciativa aguarda encaminhamento para as comissões temáticas. Caso aprovada, o Brasil poderá se tornar um dos primeiros países a adotar advertências desse tipo nas embalagens de alimentos. Reportagem Mariana Ramos. O novo boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado na quinta-feira, dia 24, aponta que há sinal de queda nos casos de síndrome respiratória aguda grave em nível nacional. No entanto, o número permanece elevado, com indicação de alto risco, mas sem sinal de crescimento na tendência de longo prazo, nos estados de Roraima, Pará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Outros estados que seguem esta tendência são Acre, Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rondônia e Sergipe. De acordo com o boletim da Fiocruz, apenas o estado do Amazonas apresenta incidência da síndrome respiratória com sinal de crescimento na tendência de longo prazo, que são as últimas 6 semanas epidemiológicas, até a semana 29, de 13 a 19 de julho. Entre as capitais, apenas Campo Grande apresenta nível de atividade da doença em alerta, em risco ou em alto risco com sinal de crescimento. Mesmo com tendência de queda na maior parte do país, os casos da síndrome entre crianças pequenas associados ao vírus sincicial ainda permanecem em níveis elevados de incidência em boa parte das unidades, com exceção do Amapá, Distrito Federal e Tocantins. Em relação aos idosos, os casos de síndrome respiratória aguda grave associados à influenza A seguem em níveis de incidência de moderado a alto em muitos estados das regiões Centro-Sul, além de alguns estados do Norte e do Nordeste. Este cenário se deve à redução na maior parte do país do número de hospitalizações por influenza A e vírus sincicial respiratório. Entre os óbitos com resultado laboratorial positivo nas últimas 4 semanas, 63,2% foram por influenza A. A pesquisadora da Fiocruz, Tatiana Portela, faz uma análise do último levantamento. Apesar da gente estar observando aí uma queda dos casos de SRAG, tanto pelo vírus da influenza A quanto pelo VSR, em boa parte do país, a gente ainda continua observando um aumento dos casos de SRAG, especificamente nas crianças pequenas, em alguns estados, como nos estados do Amazonas, Rio Grande do Norte e também em Roraima. Esse aumento dos casos de SRAG nas crianças pequenas tem sido causado especialmente pelo vírus sincicial respiratório, e também a gente tem observado um aumento dos casos de SRAG na população mais idosa no estado do Pará, mas a gente ainda não consegue identificar qual vírus tem sido responsável por esse aumento de casos na população idosa nesse estado. No ano epidemiológico de 2025, já foram notificados 139.323 casos de síndrome respiratória aguda grave, sendo 73.905, 53%, com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 46.726, 33,5% negativos e cerca de 9.314, 6,7%, aguardando o resultado laboratorial. Dentre os casos positivos do ano corrente, observou-se que 26,5% são de influenza A, 1,1% de influenza B,
46,1% de vírus sincicial respiratório, 22,7% de rinovírus e 7,1% de SARS-CoV-2, Covid-19. De Brasília, Ana Catarina. As cidades de Recife, São Paulo e Belo Horizonte, 3 das 7 capitais pesquisadas para o estabelecimento do índice do IPCS pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, registraram inflação acelerada na terceira quadricemana de julho de 2025. No geral, o índice subiu no período 0,31%, resultado acima do registrado na última divulgação. Com esta marca, já acumula alta de 3,99% nos últimos 12 meses. As maiores altas foram em Recife, de 0,54%, São Paulo, 0,45% e Belo Horizonte, com variação percentual de 0,43%. As demais capitais onde o indicador é medido são Salvador, Brasília, Rio de Janeiro e Porto Alegre. De acordo com o economista Matheus Dias, da FGV, o preço das passagens aéreas, da energia elétrica e da gasolina teve influência direta no aumento da inflação nestas 3 capitais. Luciano Bravo, CEO da consultoria Inteligência Comercial, também analisou o resultado do IPCS da terceira quadricemana de julho de 2025. O aumento de 0,31% no IPCS da terceira quadricemana de julho de 2025 revela pressões inflacionárias localizadas, especialmente em Recife, e o avanço foi impulsionado por passagens aéreas, mais 14,90%. Apesar de o acúmulo em 12 meses, 3,99%, ainda indicar uma inflação sob controle, a variação entre os capitais, com Salvador registrando apenas 0,08%, influenciada pela moderação na tarifa da eletricidade, demonstra que fatores regionais seguem sendo determinantes na composição do índice. Essa dispersão evidencia a complexidade do cenário inflacionário brasileiro e exige atenção redobrada de consumidores, formuladores de políticas e analistas econômicos. Bravo ainda alertou que é preciso considerar a importância dos fatores regionais na variação dos índices inflacionários. De Brasília, Ana Catarina Lima. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, está com mais de 53 mil vagas abertas para jovens aprendizes em todo o Brasil no segundo semestre de 2025. As oportunidades são gratuitas e abrangem diversas áreas industriais, como logística, análise de dados, construção civil, eletromecânica, tecnologia da informação, têxtil e vestuário. Os cursos têm foco na formação profissional aliada à experiência prática em empresas, permitindo que os jovens ingressem no mercado de trabalho com qualidade técnica. Para o superintendente de Educação Profissional e Superior do SENAI, Felipe Morgado, o modelo de aprendizagem é o estado da arte da educação profissional, que já une a formação técnica e vivência prática na indústria. Segundo ele, cerca de 90% dos jovens que concluem o programa são contratados, o que evidencia o impacto positivo da iniciativa. O SENAI sempre busca oferecer os seus cursos alinhados à demanda do setor produtivo. E na aprendizagem não é diferente. Então, as indústrias buscam o SENAI para a oferta de cursos customizados à necessidade da indústria. Isso mostra que a aprendizagem profissional é um acesso rápido ao mercado de trabalho industrial e também um desenvolvimento da sua carreira, do seu projeto de vida, uma vez que ele forma e, ao mesmo tempo está se formando, ele está trabalhando. Alguns estados se destacam pela oferta de vagas de aprendizagem profissional. São Paulo lidera com mais de 6 mil oportunidades, seguido pelo Paraná com 5 mil e Rio de Janeiro com 4.800 vagas. O Rio Grande do Sul abre mais de 4 mil postos. No Nordeste, o destaque é o Ceará, com 2.700 vagas. No Centro-Oeste, Goiás sobressai com mais de 3.300 oportunidades. As áreas vão de manutenção industrial e análise de dados até desenvolvimento mobile e controle de qualidade. As vagas são direcionadas a jovens entre 14 e 24 anos, conforme previsto na Lei de Aprendizagem Profissional. Para participar,
Os interessados devem procurar o Senai de seus respectivos estados, onde poderão obter informações sobre os cursos, os critérios de seleção e o início das turmas. Para mais informações, acesse www.senai.portalindustria.com.br. Reportagem Débora Souza. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. E a pergunta é do Daniel Gomes, de Teresópolis. Ele diz que fez uma compra pela internet e não recebeu, já passou o prazo. E ele pergunta o que fazer, né? Olha, Daniel, obrigado primeiramente aí pela sua participação, né? Você tem o direito aí de exigir o cumprimento forçado da entrega, optar por outro produto ou cancelar a compra com reembolso, conforme o artigo 35 do CDC, tá bom? Se não resolver, vale acionar o PROCON ou a plataforma onde a compra foi feita. Tá bom, meu amigo? Obrigado aí pela sua participação, hein? Eu sou Kleber Salles e volto na próxima edição do Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Mundo Pet. Dicas do dia a dia para o bem-estar do seu bichinho. Mundo Pet. E hora de Dicas Pet para você na sintonia. Por aqui a gente vai falar muito de socialização dos seus bichinhos aí do outro lado, hein? Então, acompanha tudo com a gente. Falando de socialização, no caso dos cães, o ideal é que sejam acostumados desde filhotinhos a estar com outros bichinhos e pessoas. E é claro, logo após tomar todas as vacinas, viu? Leve o seu cãozinho para ambientes adequados e que tenham outros cães, mas comece à distância, com calma, tranquilo. Dessa forma, você poderá observar a reação dele. E fica de olho, hein? No seu cãozinho e na reação dos outros cãozinhos também. Aquele abraço, essa é a dica de hoje para você. Mundo Pet. Agora no seu rádio, Na Estrada, seu guia de turismo com Daniel Bitelo. E aí, viajantes, tudo certo? Vamos pegar a estrada? É o Na Estrada começando, indo até Pátio do Alferes, Rio de Janeiro. A concorrida Festa do Tomate é um dos principais cartões de visita na pequena Pátio do Alferes. Considerada um dos maiores eventos do estado do Rio, reúne artistas de projeção nacional que se apresentam no Parque de Exposições no mês de junho. Boa anfitriã, a cidade é palco também do Festival do Vale do Café, que acontece em julho nas fazendas da região. O evento tem intensa programação musical, com ritmos que vão do clássico ao samba, passando pelo chorinho e bossa nova. As apresentações movimentam ainda as praças e as igrejas das cidades vizinhas, como Barra do Piraí, Valença, Vassouras, Piraí e Mendes. Nem só de eventos, porém, vive Pati. Visitar as construções históricas e as fazendas do café são ótimos programas também. Conheça Pátio dos Alferes, Rio de Janeiro. Na Estrada, fica por aqui. Volta amanhã com mais dicas de viagens. Tá falado, viajantes! Você ouviu Na Estrada, seu guia de turismo, de volta a qualquer momento aqui na sua rádio. Comece desde é uma palavra que anima, que eleva, que transforma. Palavra de fé. Às vezes, a maior conquista do dia não é aquilo que a gente consegue fazer, mas é o que a gente decidiu deixar para trás, não terminar. A gente não está sempre consciente do peso que carrega. Crenças antigas, pensamentos negativos, lembranças que não servem mais, tudo isso ocupa espaço no nosso coração e mente, tirando a nossa energia. E se hoje você fizesse o esforço de soltar um pouco, de deixar ir aquelas coisas que já não têm mais utilidade, que só pesam, que só te atrasam? A vida fica mais leve quando a gente permite que o passado não dite o nosso presente. Que hoje seja o dia que você decida colocar de lado
aquilo que te impede de fazer acontecer, de voar. Deixa seu coração e mente respirar o ar fresco da liberdade, porque a mudança começa quando você se permite ser quem realmente é, sem os excessos que as pessoas colocaram ou sem os excessos que você mesmo se colocou. Você ouviu Palavra de Fé, a palavra que anima, que eleva e transforma. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas. Sete horas 46 minutos, 7h46. Continuamos com o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Estamos vivendo hoje, 28 de julho, ano de 2025. E vamos juntos, sempre levando até você o melhor da informação na manhã da Rádio Maricampo. E vamos iniciar com as notícias da Tribuna do Norte de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. Ultraprocessados são quase 19% das calorias diárias no Rio Grande do Norte. O ritmo acelerado da vida moderna tem empurrado a população para escolhas alimentares rápidas, práticas e nem sempre saudáveis. No Rio Grande do Norte, os alimentos ultraprocessados ricos em açúcares adicionados, gorduras trans, sódio, conservantes e outras substâncias sintetizadas em laboratório já representam 18,7% do total de calorias consumidas diariamente pela população. Os dados é de um estudo do Núcleo de Epidemiológicos em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, USP. Para determinar esses percentuais, os cientistas combinaram informações da pesquisa de orçamentos familiares 2017 e 2018 com dados do censo de 2010. Embora a média brasileira gire em torno de 20%, algumas cidades potiguares ultrapassam esse índice. É o caso de Natal, onde os ultraprocessados representam 21,2% das calorias diárias, e também Parnamirim, representando 20,3%. O estudo aponta ainda que, em geral, as capitais tendem a registrar percentuais mais altos de consumo do que os demais municípios de seus respectivos estados. Em comparação com outras regiões do país, o Nordeste apresenta uma das médias mais baixas de consumo de ultraprocessados. Apenas 14,4% das calorias diárias vêm desse tipo de alimento. Entre os estados com menor participação estão, em ordem crescente, Piauí, Maranhão e Paraíba. Trecho da praia de Areia Preta está impróprio para banho pela 25ª semana seguida. O IDEM emitiu o boletim de balneabilidade número 30. Dos 33 trechos de praias e rios analisados, apenas 2 foram considerados impróprios para banho. Um deles fica na praia de Areia Preta, na altura da escadaria de Mãe Luísa, em Natal. Esse mesmo ponto é contraindicado para banhistas há 25 semanas. O outro trecho impróprio é a foz do rio Pirangi, em Nísia Floresta. O monitoramento dos trechos é feito semanalmente e faz parte do programa Água Azul. A última vez que o trecho da praia de Areia Preta esteve próprio para banho foi no fim de janeiro, conforme o boletim da balneabilidade número 5. A coleta das amostras de água nos 33 trechos monitorados para a pesquisa foi feita na última quinta-feira, dia 24. A partir dela, uma base de dados analisa a quantidade de coliformes fecais encontrados nas águas. A classificação tem por base as normas determinadas na resolução número 274/2000 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. Rio Grande do Norte tem o terceiro pior índice de alfabetização do Brasil, aponta MEC. O indicador Criança Alfabetizada aponta que 60,7% das crianças do Rio Grande do Norte não estavam alfabetizadas até o final do segundo ano do ensino fundamental em 2024 na rede pública de ensino.
Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação, MEC, e colocam o estado como o terceiro pior no ranking nacional. O indicador é constituído com base em avaliações aplicadas pelos sistemas estaduais de ensino. A prova contém 16 questões de múltipla escolha e 3 questões abertas, incluindo a produção de texto. O critério de avaliação considera se a criança é capaz de ler pequenos textos, identificar informações em textos curtos e interpretar tirinhas e quadrinhos, mesmo com eventuais desvios ortográficos. O estado ficou abaixo da média nacional, que alcançou 59,2% em 2024. O índice brasileiro cresceu 3,2 pontos percentuais em relação a 2023, quando era de 56%, aproximando-se da meta para 2024 de 60% prevista pelo Compromisso Nacional Criança Alfabetizada CNCA. Naming Right. Projeto de lei aprova o uso de paradas de ônibus por empresas privadas em Natal. Como funciona o programa? Com a nova lei, empresas poderão obter o direito de nomear as paradas de ônibus por meio de contratos com o Poder Executivo. O processo será realizado através de licitação, garantindo transparência e igualdade de concorrência. Além da visibilidade da marca, as empresas terão de oferecer contrapartidas financeiras ou em serviços para conservação e manutenção das paradas, conforme as regras definidas no edital. De acordo com a publicação, o programa visa gerar novas receitas para o município, modernizar a infraestrutura das paradas de ônibus, aumentar o conforto e segurança dos usuários no transporte público, incentivar a responsabilidade social e empresarial e a participação do setor privado no desenvolvimento urbano. A exposição de marcas nas paradas seguirá padrões definidos pela Prefeitura, que irá regulamentar a identidade visual e a publicidade, evitando impactos negativos no ordenamento urbano. A regulamentação detalhada da lei será publicada em até 60 dias. As despesas iniciais serão cobertas por recursos orçamentários complementados pelas receitas obtidas com os contratos da Naming Rights. Com essa iniciativa, o Natal segue a tendência de parcerias público-privadas adotadas em diversas cidades do país, justamente para modernizar espaços urbanos e reduzir custos para os cofres públicos. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta segunda-feira. O tempo em Natal para o dia de hoje, você confere agora. O dia é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima para hoje 24 e a máxima 27 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 78 e a máxima 95%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. E atenção para a tábua de marés. Hoje, segunda-feira, 28 de julho de 2025, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h30 e o pôr do sol será às 17 horas e 24 minutos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira baixa-mar foi a 0 hora e a seguinte baixa-mar será às 12 horas e 23 minutos. A primeira pré-mar foi às 6h14 e a seguinte pré-mar será às 18 horas e 34 minutos. Teremos 11 horas e 53 minutos de sol e o trânsito solar é às 11 horas e 27 minutos. Você conferiu tábua de marés e previsão do tempo aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. E agora na Maricampo, o esporte vira destaque no futebol do RN com ele, Aníbal Luiz. Bom dia, Aníbal. Aníbal Luiz. Muito bom dia, Marcílio Dantas. Bom dia, ouvintes e internautas que já estão ligados e conectados neste exato momento no Jornal da Maricampo. Estamos chegando nesta segunda-feira, 28 de julho de 2025, para mais uma vez destacarmos o futebol potiguar aqui no Jornal da Maricampo. Inicialmente vamos começar falando da Série C. O ABC jogando no último sábado lá na cidade de Horizonte, partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, empatou com o Floresta pelo placar de 1-1. A equipe alvinegra potiguar conseguiu o empate já no finalzinho da partida, através do jogador Joãozinho, que entrou no decorrer do jogo e já nos acréscimos marcou o gol de empate do ABC. No primeiro tempo, o Floresta abriu o placar com o atacante Jean,
Com este empate, o ABC agora soma 16 pontos na tábua de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Até o presente momento, a equipe alvinegra obteve 2 vitórias, 10 empates, exatamente, 10 empates e 2 derrotas. A próxima partida ocorrerá no próximo final de semana, aqui no estádio Arena das Dunas, ou quem sabe no estádio Frasqueirão. A diretoria alvinegra ainda não decidiu aonde será o jogo do ABC contra a equipe do Figueirense. Pode ser no Frasqueirão ou também no estádio Arena das Dunas. Com este empate, como já dissemos, o ABC agora soma 16 pontos ganhos, permanece na parte intermediária da tabela e um pouco afastado das 8 primeiras equipes classificadas que passarão para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, no último sábado, partida levada pela Série C, ABC 1, Floresta também 1, lá no estádio Domingão, na cidade de Horizonte, região metropolitana de Fortaleza. Agora vamos falar da Série D. Tudo definido. O América venceu a equipe do Horizonte pelo placar de 2-0 ontem no estádio Arena das Dunas. Marcaram os gols da equipe americana, Herbert e Giva. Com esta vitória, a equipe americana terminou a primeira fase da Série D no Grupo A3 na primeira colocação com 27 pontos ganhos. O América foi beneficiado com o empate do Central contra o Ferroviário em 0-0 e da vitória do Santa Cruz por 3-0 diante do 13 Campina Grande. Porém, a equipe pernambucana ficou atrás do América nos critérios de desempate, no caso, saldo de gols. Com esta vitória, o América terminou esta primeira fase na primeira colocação e agora irá enfrentar a Juazeirense da Bahia no mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. O primeiro confronto ocorrerá no próximo final de semana, lá na cidade de Juazeiro, interior da Bahia. Enquanto, daqui a 15 dias, aqui no Arena das Dunas, o América decidirá a passagem para o segundo mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. O público que compareceu ao Arena das Dunas proporcionou uma renda superior a R$300 mil. Foram 7.622 espectadores que lá estiveram e apoiaram o América para esta importante vitória contra a equipe do Horizonte, lá do estado do Ceará, da cidade de Horizonte. As 4 equipes classificadas do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro foram as seguintes. Na primeira colocação, o América, com 27 pontos ganhos. O Santa Cruz Pernambucano ficou na segunda posição, também com 27. O Central de Caruaru foi o terceiro colocado, com 26. O Ferroviário de Fortaleza foi a quarto colocado, com 18 pontos ganhos. Foi beneficiado com a derrota do Horizonte para o América aqui no estádio Arena das Dunas. Essas equipes estão classificadas para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Santa Cruz de Natal terminou esta primeira fase na 6ª colocação. Infelizmente não conseguiu passar para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, meu caro Marcílio, o América classificou-se, está na segunda fase da Série D. Agora é mata-mata. 2 confrontos, um fora de casa e um em casa. Perdeu, está eliminado só no ano que vem. O América, por ter terminado esta primeira fase na primeira colocação, terá o direito de decidir o segundo jogo dos mata-matas aqui no Estádio Arena das Dunas, com o apoio da sua torcida, meu caro Marcílio Dantas. Foi Aníbal Luiz, com notícia do futebol do estado do RN, para o Jornal da Maricampo, nesta segunda-feira, 28 de julho de 2025. Um abraço a todos, fiquem com Deus, bom dia e até amanhã. Esse foi o nosso comunicador Aníbal Luiz. Muito obrigado e até a próxima em mais um Futebol do RN. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí
E, claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Regiane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o cafezinho que o meu amigo Marcos Brito preparou para todos os ouvintes da Rádio Maricampo. O café de hoje é um café delicioso, como sempre, né? O Marcos Brito capricha e capricha de verdade. Hoje o cafezinho, ele disse, olha Marcílio, o cafezinho de hoje, sinceramente, meu amigo, vai ser o cafezinho no capricho, acompanhado de soda preta, soda branca, beiju e ainda cocorote. Ô Marcos Brito, e aí, você vai comer o que exatamente? Ele disse de tudo um pouco. Aí eu comecei a perreá-lo. Me fale esse de tudo um pouco, como é que é? Ele disse 4 beijus, 10 soda preta, 8 cocorote e 3 soda branca. Que é isso? Oh, como é que pode, rapaz? Rapaz, maneira. Mas você tem uma vantagem, viu, Marcos Brito? Você come, mas não engorda. Isso é que é bom, né? Que delícia. É delícia. Ofereça aí pra todo mundo, viu? Eu sei que você é um cara que compartilha o seu café da manhã com todo mundo. Eita, nós! Eita! Marcos Brito. Vamos juntos no pensamento do dia, que possamos ir em busca dos nossos sonhos, descobrindo novos caminhos, encontrando as respostas do que pedimos em oração, porque temos um Deus maravilhoso
que nos assiste de noite. E quando nos sentimos frágeis, Ele nos carrega nos braços. A todos um bom início de semana, forte abraço a todos e amanhã nos encontraremos aqui no mesmo canal do YouTube em mais uma edição do nosso Jornal Maricampo. Forte abraço a todos, abraçando as pessoas que participaram do café conosco, né? A Gi em Lajes Pintadas, Luzia Félix em Santa Maria, Ricardo Fernandes, o homem do estacionamento lá na Cidade Alta, Luciana de São Gonçalo do Amarante, Luiz em Ceará Mirim, Valquíria de Ser Rosado, também participou conosco no cafezinho, comendo muita soda branca, Elizabeth em Macaíba, Guedes Gunter e Gorete, Aníbal Luiz, Otávio e Ceiça, Valéria Ferreira e também a Mônica Ferreira, que está sempre ligada e participa aqui do nosso quadro Mulher Atual, que hoje não teve, mas amanhã eu acredito que ela volta trazendo o seu quadro matinal aqui para os ouvintes da Rádio Maricampo. Estamos combinados? Forte abraço a todos e até amanhã. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal e Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351 em Pium, Parnamirim.